Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática. Aula 4, Módulo 1. O assunto: os LEDs. Vamos lá? Nas experiências comprobatórias iniciais, vocês, aluno, usaram um componente que não é explicado com detalhes. Os princípios teóricos de funcionamento dos componentes, eles serão estudados em futuras lições. Por enquanto, para que os nossos alunos não fiquem confusos, vamos lhe dar algumas informações antecipadas sobre o componente LED. O nome LED é formado pelas iniciais das palavras inglesas, cuja tradução diodo emissor de luz, diodo emissor de luz, LED. O componente pode ser classificado como uma fonte de luz fria, pois este não se aquece. Trabalha sobre os princípios dos semicondutores. Forma uma espécie de caminho de mão única para a corrente. Quando polarizado em sentido direto, ou seja, quando fazemos com que a corrente atravesse o LED com o positivo aplicado ao seu terminal anodo e o negativo ao seu terminal cátodo, o componente permite o trânsito da corrente e ilumina-se, isto é, emite luz. Preste atenção, aluno. Quando polarizado em sentido direto, ou seja, quando fazemos com que a corrente atravesse o LED com o positivo aplicado ao seu terminal anodo e o negativo ao seu terminal cátodo, o componente permite o trânsito da corrente, ilumina-se, isto é, emite luz. Agora, polarizando em sentido inverso, provavelmente a corrente não passará e o componente não emitirá luz. Basicamente, o LED pode emitir luz de várias cores: vermelha, amarela, âmbar e verde, dependendo do material semicondutor empregado na fabricação do componente. Em alguns casos, a cor do seu encapsulamento, isto é, plástico ou acrílico, também influencia na cor da luz emitida. O encapsulamento do LED funciona simultaneamente como protetor físico para as pastilhas semicondutora existente lá dentro e também como lente difusora para a luz gerada. Industrialmente, os LEDs são feitos em diversos formatos e tamanho, o que versatiliza muito sua utilização nas mais diversas funções indicadoras. Não importa o que está lá dentro do LED, seu encapsulamento, isto é, plástico, acrílico, pode ser apresentado nos formatos redondo, de 5 mm e 3 mm de diâmetro. Pode ser apresentado em forma retangular, triangular, quadrado e etc. Também existem LEDs especiais, no formato de seta, em estrela, em traço, em ponto e etc. Eletricamente, são todos equivalentes, salvo quando a cor básica que determina, neste caso, pequenas diferenças na queda de tensão do próprio componente. Observe com atenção a figura ao lado. Presta atenção na figura ao lado. Na figura, indicamos o sentido no qual a corrente deve transitar pelo LED, para que este acenda. O LED é um representante dos dispositivos ou componente óptico-eletrônico, ou seja, que promove o casamento de função e fenômeno óptico e eletrônico. Tais componentes podem manifestar fenômeno elétrico ou luminoso e podem ser influenciados no seu funcionamento por dois tipos de fenômeno. Veremos isso com mais detalhe nas próximas aulas. O importante é saber desde já que os LEDs são componente muito sensível quanto a alguns fatores e parâmetros.
Se for submetido a uma tensão inversa muito alta, ele mesmo pode queimar-se. Também, se forem submetido a uma corrente direta muito elevada, provavelmente também irá se queimar. A lei de Ohms sempre estará lá, sempre que for preciso ajustar nos cálculos que nos permitirá respeitar o quanto o componente suporta de cada uma das grandezas elétricas. Para prevenir a possibilidade de corrente excessiva, os LEDs são normalmente ligados a determinada fonte de alimentação, por exemplo, pilha, através de um resistor que excede a importante função de limitar a corrente que pode atingir ou transitar pelo componente. Preste atenção, aluno. Para prevenir a possibilidade de corrente excessiva, os LEDs são normalmente ligados a determinada fonte de alimentação, por exemplo, pilha, através de um resistor, que excede a importante função de limitar a corrente que pode atingir ou transitar pelo componente. Observe com atenção a figura ao lado. O valor ôhmico desse resistor é em função da tensão, isto é, voltagem, apresentada pela fonte de alimentação, do brilho ou intensidade luminosa que se pretende obter do LED. O cálculo preciso e matemático desse resistor será ensinado mais à frente. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos essa nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!